Sejam bem-vindos, espectadores. Hoje estamos aqui com mais um vídeo técnico. Hoje a gente vai falar de capa e ilustração. Antes de mais nada, peço que se inscrevam e ativem o sininho de notificações, porque tem mais vídeos vindo aí. Hoje estou trazendo aqui como convidada aqui para o nosso bate-papo, Larissa Oliveira. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada, Guilherme. Bom, eu já estou numa atuação como capista há 4 anos, mais quase 5. E tem 3 livros, sou autora também. São suspense e terror, que é o meu lado preferido assim, na escrita, na leitura e na vida, desde que eu era pequenininha. E tenho mais facilidade com esses títulos. Acho que você é prova disso, porque quando chega um dos seus livros para eu trabalhar, eu tenho uma facilidade gigante de trabalhar com eles, por causa do gênero. Mas eu trabalho com poesias, com vários gêneros, e eu gosto bastante, porque eu gosto de conhecer e estudar novos títulos também. Bom demais. E aproveitando aqui para falar um pouquinho dos seus livros também, né? Já tem 3 aí publicados, né? O Prometo Ser Cruel, Precisei Ser Cruel e o mais recente aí, Não Estamos Sozinhos, né? Todos publicados no ano passado, é isso? Isso, todos saíram entre o começo, o meio e fim do ano passado. O primeiro, na verdade, é que aconteceu algumas coisas aí, que o primeiro foi lançado em editoras diferentes. Então ele foi republicado pela Revidência no ano passado. E o segundo acabou sendo lançado antes do primeiro, porque foi um negócio bem maluco que aconteceu comigo. Mas foi todo aí de 2022 até agora. Tem um Perfeito. novo sendo escrito. Joia. Já são livros assim que eu ainda tenho que ler. Perfeito. Esse aqui o pessoal gosta bastante do Prometo Ser Cruel. Mais do que eu Esse, esperava. ó, bom saber. Uhum. Bom, é tão bom, né, quando tem esse resultado, assim. O pessoal fala, começa a comentar do livro. É ótimo isso. Com certeza. O Prometo Ser Cruel é o primeiro, e aí depois já vem o Precisei Ser Cruel, né, na Isso. sequência. Precisei Ser Cruel é a duologia, né? O final. Não ia existir, mas eu deixei um final aberto no primeiro e me encheram bastante, bastante até. Não, precisa de uma continuação. E o pessoal Uhum. me chamava no Instagram e falava, e eu acabei tendo ideia. E pelo título deve ser de investigação. Sim, o segundo ele fala um pouco mais sobre a personagem que é a delegada. Então, porque o primeiro eu foco mais na serial killer. Meu livro é uma serial killer mulher. Tentei focar nas personagens femininas. E aí eu tenho 2 personagens femininas fortes. O primeiro, que é o Prometo Ser Cruel, é sobre a serial killer. O foco é ela. E o segundo eu trouxe mais pelos olhos da delegada, porque eu escrevi em primeira pessoa. Então, trouxe esse lado dela que ela precisou mudar para conseguir alcançar os objetivos dela. Então, tem isso aí. Esse tipo de livro é tão gostoso de ler. Eu gosto bastante. E só para falar para o pessoal, já tem os livros, os 3 estão em formato e-book e físico, certo? Certo. Depois vou deixar o link no comentário, não, na descrição aqui do vídeo, para o pessoal conseguir te achar. Para quem quiser seguir a Larissa, o Instagram dela está aqui embaixo do nome, né? O meu também está aqui embaixo do nome. Para quem ainda não me conhece também, sou Guilherme, autor de livros de terror, escrevi Os Hóspedes, Eterno, um ano passado, Espectro Estático, que inclusive foi a Larissa quem diagramou e fez a capa para mim maravilhosamente bem. E agora, recentemente, o Vestígios Oníricos, que também foi a Larissa que participou nesse processo. Que também está fantástico, me surpreendeu Tá incrível. demais na parte de diagramação. Amei. Estou ansiosíssima para ver chegando também. Nossa senhora, mal posso esperar. Já foi para cá. Fico feliz em saber. Bom, então
Vamos pro vídeo. Então, aqui, começando a falar um pouquinho da capa, já tenho aqui um cronograma do que perguntar, que eu tô curiosíssimo para saber tudo. Não posso deixar nada passar. A respeito da capa, primeiro eu já queria te perguntar se você teria assim alguns exemplos de capa que você gostaria assim de ressaltar para mostrar para a gente assim algumas capas ou que você produziu ou que você acha importante para a gente ter uma noção da importância da capa, porque igual eles falam, né? A capa é a primeira imagem que a gente tem do livro, assim, do jeito de É, falar mesmo, né? A primeira é a imagem. Então, apresentação, né? E aí eu vou começar, assim, porque muita gente usa o ditado de não julgar o livro pela capa, não sei. Mas a gente sabe que isso não é verdade, porque a primeira coisa que a pessoa vê quando ela pega teu livro não é a sinopse, é a capa. Muitas vezes realmente. a pessoa se interessa pelo seu livro porque ela gostou da capa. Uhum. Então, eu vou mostrar uma coisa assim que eu acho que vai ficar claramente o que eu estou tentando escrever. Eu peguei 2 livros que eu tenho, que eu sou bem viciada. Esse é um livro que eu queria ler, mas eu vou deixar o Stephen King um pouco mais adiante. Então, esse aqui é o It, do Stephen King. É o meu livro favorito dele. Eu tenho 6 edições diferentes e eu tô, ó. Uhum, Aí, outra coisa, olha essa lombada. uhum, Então, assim, o outro é capa dura, mas vocês viram a capa. Então, assim, você chega na livraria, tem esses 2 livros, eu acho que eu não preciso te perguntar qual você compraria, né? eu iria direto na capa preta. É isso, todo mundo, as pessoas podem não assumir que estão julgando o livro pela capa, mas logo que elas batem o olho, é automático. O capista, inclusive, tem, eu vou falar quando chegarmos no tópico sobre os estudos, como acontece, que tudo isso aqui, hoje em dia, né, tudo é estudado, então, assim, você não joga uma coisa lá aleatória. Eu mostrei que é para ficar mais claro. Eu gosto muito dessas edições de capa dura, mas todas as capas são assim, meio assustadoras, assim, de se olhar e falar, meu Deus, como isso rolou. Mas Uhum. era uma época que era inovador. Então, assim, hoje já mudaram as coisas. É óbvio que a capa do segundo é do livro, do filme, né? Ela é baseada no filme, mas eu acho que ficou claro o que eu tentei mostrar. Uhum. Essa primeira capa que você mostrou, da capa amarela, eu jamais que pensar que é um livro de terror. Eu pensaria mais que seria uma fantasia, um romance até, ou talvez até um livro infantil, porque você olha e fala, não, É. não é possível. Era Eu pra acho ele que ficar assustador, mas não sei me informar. uhum, Eles é, esses livros também já nem vendem mais, tá? Eles são bem antigos mesmo. uhum. Até quando a gente vai na prateleira, né, escolher um livro na livraria, se a gente passa por uma capa dessa, não chama atenção. Você está procurando um livro de terror, vai passar A pessoa direto. vai assim. Então, É, tô que em minha deu curiosidade. pra notar bastante que eu tentei. Acho que melhor do que falar é ver. Uma Uhum, imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Quando você olha, é, você já entende. exatamente. Você tem mais algum exemplo assim que você queria dar uma comparada ou mostrar algum outro exemplo que seria importante para nós? Ó, eu acredito. Aqui eu só separei esses, mas eu tenho muitos, assim, do King, por exemplo. Porque, como eu disse, eu sou uma viciada no Stephen King. Eu tenho vários. As minhas prateleiras aqui em casa todas estão com King. Os Uhum, outros foram tudo lá pro meu irmão. Então, eu tenho vários, que assim, primeiras edições lá de 75. E aí você pega uma edição mais recente, você olha e fica claramente. Mas, como eu disse, era uma coisa inovadora lá na época, quando ele foi lançado. Mas eu uhum. acredito que essa já deixou bem claro mesmo o que eu queria A ilustrar sobre diferença, né? Isso como é é importante. importante saber o que está fazendo ali, porque é isso aqui, muita gente vai comprar por isso. Não adianta te Uhum, falar, porque assim, se tiver o meu livro do lado do Stephen King, o dele pode ser essa capa de palhaço.
e o meu do lado com uma capa estranha, é óbvio que eles vão pegar o dele, entendeu? Ele é o Stephen King, ninguém sabe quem eu sou, então eu preciso melhorar o trabalho da minha capa para chamar atenção por aí. Para aí sim saberem quem eu sou. Para ser notado, né? Realmente. Sim, sim. Mesmo conhecendo Stephen King, não vão parar para pegar o livro e ler a resenha Não, não, mas a a contracapa. sinopse. Só, Dificilmente alguém vai pesquisar, é bom ver o nome, porque você vê todos, isso daí vem de antes até os mais novos. Olha o tamanho do nome dele, escrito na capa. uhum, Olha, uhum. então assim, esse livro é antigo pra caramba e esse é mais novo. Todos eles têm o nome dele assim, pega metade da capa. Agora Uhum. eu vou pôr meu nome assim, tem muita gente que quer, inclusive, e coloca um nome gigante. Mas não faz sentido pra mim, entendeu? Porque a pessoa não conhece, não me conhece. Por que eu vou escrever Larissa Oliveira Gigante? Uhum. Realmente. E é uma dificuldade nossa, né? Assim, nesses primeiros livros, é uma dificuldade a gente conseguir um reconhecimento, né? Nesse comecinho é bem complicado. É difícil, Mas, não é e fácil aí não. coloca um grandão do lado da gente e meio que dá uma ofuscada mesmo. Mas a gente chega lá, né? Com certeza. E por isso a capa é importante, porque aí a pessoa vai te conhecer. Aí ela vai falar no próximo que olhar, vai falar, ah, eu já li um livro desse autor. E aí Uhum. ele já vai associar automaticamente. Aham. Perfeito. E para criar essa capa, imagina o trabalho que deve ser, né? Então, eu imagino a importância que é o profissional, né? Você até tinha comentado agora há pouco que tem alguns cursos, né? Vocês têm que estudar bastante para produzir a capa e começa por aí, né? A importância, porque às vezes o pessoal acha que produzir a capa é uma coisa simples, pode jogar qualquer imagem do jeito que Sim, quiser isso é uma e acha coisa que é bem importante. assim, é, e, Porque tem autor que chega e joga uma imagem pra mim. E às vezes ela tá até com uma marca d'água. Então, assim, não posso, gente. Não dá pra você entrar no Google, pegar uma imagem que você gostou e utilizar as imagens se elas têm direitos autorais. E isso uhum, dá um problemão. Um problemão. uhum, Então, assim, é muito importante essa parte que você citou, porque tem muitos autores que estão iniciando que não sabem. Principalmente na capa, que vai ser assim, a primeira apresentação do seu livro. E dentro também, na diagramação também não rola você pegar uma imagem no Google e colocar lá dentro, porque elas têm direitos. Tem lugares que a gente pode pegar a imagem, tem lugares que não. Então, assim, tem muita gente que não sabe, que eu já recebi, até recentemente, não é coisa antiga, de receber imagens até com as marcas d'água, assim, aí você olha e já, não, essa imagem não pode ser usada. Se alguém já fez isso aqui, era para não utilizar ela. Então, assim, é bom ficar atento a isso, é uma coisa bem importante. certo. Mas se essas imagens, se a pessoa gosta da imagem, ela pode te sugerir para fazer algo similar Sim. ou mesmo assim não seria indicado legalmente? Como que funciona? Bom, nesse caso, assim, similar, ela, por exemplo, ela me mostra, eu vou usar claramente essa pequenininha aqui que eu mostrei para vocês. Eu queria uma capa parecida com essa, que tem um livro, assim, tem e tal. A gente pode pegar o básico, tipo, uma capa assustadora num lugar escuro que contém elementos que tem a ver com o seu livro e não com o do Stephen King. E aí a gente dá essa mudada, para também não ser cópia, né? Não, pra não ser aquilo lá, faz igual, copia, mas não faz igual. Aí você vai ver, tá a mesma coisa. Tá a mesma E coisa. também não adianta muito, porque isso também tem direitos, assim, mas foi o que eu fiz. Não, mas, cara, tá igual ao. Então, assim, eu gostei dessa. Tem como a gente, eu até peço quando entra em contato comigo, tem alguma capa que você goste? Alguma capa que te chamou a atenção? Se aí eu dá para eu olhar, manda mais de um, até peço. Que aí dá para eu olhar todas as capas que o autor gosta e chegar em outro estilo de capa. Eu costumo montar duas pro autor selecionar. Às Uhum. vezes, quando já vem na minha cabeça direto, falo, não, eu acho que eu entendi o que ele quis, aí eu costumo fazer só uma, mas às vezes faço duas, três, que nem eu te falei, teve vezes de fazer sete, pra tirar a ideia da cabeça do autor. Aí é E é muito, complicado. aí é bastante.
E eu não sei se talvez elaborar uma capa parecida com um livro, por exemplo. Você levantou essa do Stephen King, me levantou essa questão. Se o autor pede uma capa parecida com essa do Stephen King, que é um autor já de nome, eu não sei se talvez, se na hora de encontrar o livro, colocar uma capa parecida, próxima um do outro, se isso levaria o leitor a acabar indo para o livro que não é o do Stephen King, entendeu? Talvez o Uhum. autor já vai com esse pensamento. Se eu fizer uma capa parecida com um autor famoso, talvez eu consiga um leitor mais fácil. Eu não sei se isso funcionaria tão bem, né? Que a gente comentou que a capa é o primeiro vislumbre que tem do livro, é o que chama primeiro, mas nesse caso, eu não sei se talvez funcionaria. Você tem algum conhecimento assim disso? Dessa estratégia de marketing? Eu nunca Eu não, parei para. eu chamaria de você mesmo se prejudicar, porque não tem como, entendeu? O que pode rolar? Pode rolar aquilo dos burburinhos no Instagram de leituras, né? Os Instabooks, da pessoa falar, ah, olha, o cara copiou a capa do King. E aí ele tem aqueles minutos de fama que a pessoa que entra nesses burburinhos costumam ter, mas isso não é algo que dure, não é algo que um autor que quer ser conhecido pelo que está escrito e não por burburinhos da internet vai conseguir. Já aconteceu muito, a gente vai direto, até como parte do Instagram do Starbucks. Eu sei como funcionam as coisas da galera lá, mas assim, é coisa passageira, a pessoa chama a atenção. Vai, chega no auge, mas não, se for só isso que ele quiser, então ele vai alcançar. Agora, se ele quiser ser conhecido pela história em si, pelo que está lá dentro, vai acabar que pouca gente vai querer ler de verdade o que está Uhum, dentro do livro. Porque aí vai mexer entendi. numa colmeia gigantesca, se mexer com Stephen King, né? Mesma coisa de J.K. Rowling, assim, essa galera que tem É, legião. eu joguei o Stephen King mais como um exemplo, né? Mas qualquer autor grande, assim, eu acho que seria. Né, acho que não funciona esse tipo de marketing, então, né? Que Não, acaba se queimando mesmo, né? Que a pessoa fica uma indo coisa pela capa negativa. não vai ler o livro. É realmente. E assim, a gente falou do Stephen King, né? Do terror, você falou que já produziu capas de outros gêneros. E Sim, teve grandes diferenças em produzir. Você falou poesia, certo? poesia. Por exemplo, comparando o de terror com uma capa de poesia. Tem muita diferença? O que, que seria assim de pontos importantes numa capa de um livro para o outro? Aí entra o que eu te falei da questão dos estudos. Além dos cursos que a gente costuma fazer, que vão mudando, né? O tempo todo, não tem como fazer só um, tipo, lá em 90 e esperar que seja o mesmo ainda hoje, que não é. Eu mostrei as capas aqui, passou os anos, aquela ali já não é mais adequada, então precisa estar atualizando. Como capista, eu também faço uma pesquisa no momento que eu recebo a proposta do autor. Ah, como você realiza essa pesquisa? Eu pesquiso no mercado quais livros daquele gênero atualmente estão fazendo mais sucesso. Como são as capas deles? Quais são as cores que estão sendo utilizadas? Quais as fontes? Como ele está na contracapa, lombada, para eu conseguir guiar o autor de uma maneira melhor. Vamos supor, ele me joga, eu teria uma capa laranja. E aí, de repente, eu pesquiso, faço a pesquisa e não tem nenhum livro com a capa laranja que está chamando atenção naquele momento. Ah, mas cor? Sim, cor é um negócio que muita gente pode não saber, mas a cor, ela atrai o cérebro. Então, assim, tem cores. E eu vou falar uma coisa para vocês que, assim, de agora em diante vocês vão prestar bastante atenção, elas instigam o cérebro a consumir. Então, assim, que cores são essas? Vermelho, azul, e amarelo. Então, assim, a partir de hoje, quando vocês entrarem no supermercado, que é um negócio bem comum, prestem atenção na maioria das cores que estão lá dentro. Então, assim, cores são importantes. Então, se você jogar uma cor aleatória, pode ser que você perca bastante visualização e até mais leitores no seu livro. Então, as cores também são importantes. Então, tudo isso é pesquisado. Eu falo que Uhum, a fonte não tem muito uma regra.
é importante que ela seja legível, né? Porque você vai jogar um negócio emaranhado lá, ninguém vai entender o que está escrito, também vai perder a atenção, não vai prender a atenção de alguém, a pessoa vai tentar ler uma, duas, três, não vai entender o que está lá, vai desistir. Então, assim, você pode usar qualquer fonte que dê para ler o que está escrito ali. Aí, ela precisa ser um pouquinho mais trabalhada. Eu gosto de trabalhar nas fontes da capa, deixar elas mais bonitinhas. Uhum. Mas em questão de, tem uma regra? Assim, a minha regra é que ela dê para ler. Pode ser que outro capítulo não se incomode Entendi. muito com isso. Joia. Então, a capa mesmo, dependendo do gênero, é questão de pesquisa, né? Pesquisa. Eu Pesquisar sempre o pesquiso. que está sendo mais vendido naqueles gêneros, né? E assim, é muito Perfeito. diferente. Não tem como eu fazer uma de poesia baseada na que eu fiz de terror. É impossível. Até as cores de terror, elas precisam ser mais pesadas para Uhum. passar o que está no livro. Agora, a de fantasia, a de poesia, fantasia também, ela precisa de um toque mais leve. Então, não tem como eu usar um preto, não, que não seja possível, fica legal. Aí eu vou mudar no quê? Na ilustração. Então, assim, eu vou usar uma capa preta para fantasia, então eu vou ter que deixar a ilustração leve. Então, assim, tem que ter um peso diferente das duas. Entendi. Aí dá para misturar a cor com a ilustração da Sim, capa dá mesmo. para brincar bastante. Entendi. Nossa, é bem complexo mesmo. Parece fácil, né? Só vai jogar as imagens lá. Mas Uhum. tem tudo regra. Espaçamento, eu tava falando com a Alessandra, que a Alessandra vai falar com você já já, né? Ela perguntou, Uhum. tem alguma regra? Eu fui falar, tem. Porque quando você vai montar a capa, a de e-book ela é mais simples de ser montada. Uhum. Agora, a de físico, ela precisa de centímetros, assim. 1 centímetro, eu vou pegar para ficar mais fácil, vou pegar o meu aqui. Bom, aqui, quando eu vou montar ela no Photoshop, ela precisa de 1 centímetro desse lado, um desse, um aqui e um aqui. Uhum. Em todo aqui, eu preciso dos milímetros, aqui também, e nas orelhas. Por quê? Porque ela vai ser dobrada e ela não pode ser dobrada onde está escrito. Uhum. Ele vai ser colado e ele não pode ser colado onde está o escrito. Então, tudo tem 1 centímetro que eu preciso saber que tem que ter aquele centímetro ali para ele ser dobrado, colado, sem prejudicar nada que esteja ali. Então, assim, tem muita coisinha aí. Entendi. Nossa senhora, complexo demais. Na lombada, você acha que convém colocar imagem também, ou geralmente o pessoal põe só o texto mesmo? Ó, imagem, eu só indico quando o livro for tipo esse de Stephen King, que tem 1.200 páginas. Aí você pode pôr a imagem que você quiser ali, que dá para Ah, brincar com uma imagem perfeitamente. Agora o meu tem 150 páginas, não tem, olha o tamanhozinho disso. Como é que. Mal dá para ver o meu nome, tá vendo? uhum. Aí vai virar o quê? Um borrão. Entendi. Então pode ser que prejudique. Não Hum, vai ficar bonitinho, não. O do King é dessa largura, ele pode pôr o elenco ali do livro, que vai caber. Agora, isso vai depender também do nome do livro. Como o dele chama It, a coisa, é desse tamanho, vai sobrar um espaço na lombada. uhum, Agora, quando o livro tem 150, 200 páginas, eu não indico muita imagens na lombada, não. uhum. Creio que prejudica mais que ajuda. Mas é interessante, se o livro for grandão, então é interessante colocar uma ilustração. Fica legal porque Tá aí legal. vai dar um destaque do seu livro, dos outros. Na hora que a pessoa vê ele de lado, vai falar, nossa, vai pegar. Uhum, Acima de 300 páginas já dá para brincar um pouco com isso. certo. Mas com menos eu não indicaria, ficaria um borrão. Uhum. E a fonte também grande, quando é lombado, eu ponho a fonte mais pequenininha. Melhor Na colocar lombada ela grande. precisa ser mais legível possível. Uhum. Para que a Assim, pessoa. Porque já vai ficar pequeno, né? já vai ficar pequenininho ali, se você pôr uma coisinha vai ficar tipo uma sujeira. Entendi. E para gerar essas capas, assim, esses estudos, então você costuma usar o método de pesquisa mesmo, né? Para gerar, para criar as capas, né? A ideia Isso. da capa. Mas para gerar ela mesmo, você costuma usar algum tipo de ferramenta, um banco de imagens,
Você costuma desenhar? Como é que costuma ser? Ó, muita gente já me traz a ilustração. Tem as capas que eu usei, ilustrações que já vieram prontas. Eu só montei fonte. Uma delas é a que saiu há pouco tempo lá na Revidência, que é a do Evandro, ó, O Último Refúgio. Ele veio com a ilustração e eu montei a capa dele já. Ele já me trouxe a ilustração prontíssima, frente e verso inteira, por eles. Eu só tive que adequar. Porque, como eu disse, tem as regras dos centímetros que elas precisam ser seguidas para ele não perder a capa dele. Mas eu não desenho, eu não ilustro. Eu uso banco de imagens gratuitos ou os que você pode comprar a imagem que você gosta. O meu livro, o primeiro, quando ele lançou, ele teve uma imagem de banco de imagens. E aí o segundo eu usei a IA, que é Uhum, uma ferramenta que chegou para ajudar, sim, ilustradores. Ilustradores nem tanto porque eles gostam de desenhar, né? Eles não gostaram muito da ideia da IA. Mas capistas, que nem eu, que ficava horas pesquisando uma imagem, eu ficava horrores pesquisando. Isso facilitou. Então, assim, uhum. para mim foi perfeito. Claro que tem as regras também da IA, tem coisas que você não pode usar, que elas não são livres. Eu não posso pegar o Mickey que eu criei na IA, agora posso, né, porque liberou o Mickey. Mas não posso, por É verdade. exemplo, antes eu não podia, mas agora ele tá livre. Mas enfim, acho que deu para entender o exemplo. Eu não posso pegar, por exemplo, uma imagem de um autor famoso, subir na IA, falar para a IA fazer ele em desenho e usar para mim, porque eu fiz na IA. Não, ainda tem direitos ali. Quando eu crio, eu digito lá nela o que eu quero, aí é uma imagem livre, mas o que acontece? Ela é livre para todo mundo, não vai ser só minha. Se alguém quiser ir lá e usar ela também. Uhum. Ah, entendi. Eu já ia te perguntar isso, como que funciona essa questão legal envolvendo a IA. Entendi. Então, se, por exemplo, essa capa, que as capas que são criadas aí com algum elemento da IA, não pode colocar lá que a ilustração, a capa foi feita por você, tem que colocar a capa produzida por IA. Seria isso? Isso. Então a gente coloca, inclusive as grandes editoras estão também já fazendo isso. Teve uma capa que deu até um burburinho, que foi uma capa da Alice, do livro da Alice em País das Maravilhas, e muita gente falou dele. E eu não sei qual editora é agora, eu não estou lembrada, mas ela foi gerada por IA, então assim, mas aquela foi uma das primeiras que saiu, então virou um burburinho quando ela chegou. Mas agora é muito comum você encontrar, assim, tem muito lugar, muitas editoras. Você bate o olho, você já sabe, principalmente quem trabalha com esse tempo todo, quando bate o olho sabe que não foi um ilustrador, que foi uma inteligência. Algumas pessoas nem escrevem que foi gerado lá, porque Uhum. hoje em dia, assim, quando as IA chegaram, elas eram falhas, né? Então, hoje que elas são mais. Elas fazem perfeitamente uma pessoa. Antes, por exemplo, a pessoa saía com 6 dedos, Eu saía lembro. com. Era bem. Dá pra usar bastante nos livros de terror, É verdade. porque saem umas coisas macabras. Mas hoje não, hoje ela faz com mais perfeição uma pessoa, ela gera a pessoa do jeito que você quer que ela gere. Mas ela Uhum. tem dificuldades ainda. Então, ainda indico a pessoa, mas eu quero que seja exatamente assim. Então, que ela busque um ilustrador, porque o ilustrador vai conseguir desenhar exatamente o que ela quer que seja. Entendi, entendi. E dessas capas, assim, imagino o tanto de coisa esquisita que deve ter aparecido já de sugestão, né, para fazer as capas. Você tem, assim, É, alguma história bem curiosa, assim, para contar eu para nós? eu tenho duas. Uma é que o autor chegou para mim, não vou citar, né? O autor, Não, que pelo para mim amor de já Deus, foi aí não um citou, não. babado fortíssimo. Que ele chegou para mim e ele queria que a capa dele fosse daquele jeito pronto. Ele queria que fosse daquele jeito. Eu tentei, como falei para você, eu fiz 7 capas diferentes para ele ver. Eu mostrei que não era como ele queria, que não se encaixava no gênero do livro dele, que poderia prejudicar a venda do livro dele, mas não adiantou. Então, assim, eu fiz 7, mostrei, mas não tinha como continuar, até porque é um trabalho grande você montar uma capa do zero. Ia ter que fazer outro, para uma pessoa que não vai aceitar de forma alguma. Eu falei assim, eu tentei, mostrei. Aí o que aconteceu agora? Voltou o autor e falou, não, agora eu quero que você faça a capa do seu jeito.
Então, assim, ele precisou, mesmo assim, passar pela etapa de, às vezes, perder venda, porque a pessoa não gostou muito da capa, para ele entender que o que eu estava falando lá atrás não era porque eu estava querendo. Muito autor acha que, mas eu estou começando. Eu sei quando o autor está começando, exatamente por isso eu tento explicar para ele como é que as coisas funcionam. Não é porque eu quero ser melhor do que o autor, porque eu estou aqui há mais tempo, porque eu quero que ele venda, que ele seja comercializado, que ele receba de volta o investimento que ele está fazendo. Porque não é um investimento barato, entendeu? É um investimento caro para produzir um livro. E aí ele vai competir com 1 milhão de outros autores que também estão saindo junto. E com os autores que já estão aí há anos e que já tem o público deles. Você vai chegar numa livraria, às vezes, seu livro vai estar do lado de Stephen King, J.K. Rowling, e às vezes no mesmo valor, porque os caras imprimem milhões de cópias e você não tem essa condição de imprimir milhões de cópias. Então, seu livro acaba saindo no mesmo valor que todo cara. Então, assim, você tem que pensar em todas essas hipóteses, são todas coisas que eu estudo para poder falar para o autor. Esse autor que não aceita. Então, assim, aí eu acabo tendo que seguir o que ele quer que seja. E pode ser que ele entenda depois que o que eu falei para ele ali era para ajudá-lo, que nem o que aconteceu agora, e na próxima capa do autor ele me deixou livre para fazer como eu achar que deve ser feito. E teve um outro caso que até o próprio autor não queria que a capa fosse daquele jeito, porque ele tinha tido uma capa parecida assim, porque eu usei ilustrações de desenho, ilustrações de desenhos mesmo, e a outra capa dele tinha sido uma foto real de um animal. E a foto real do animal não chamou atenção e não vendeu. Só que eu fiz a capa baseada em livros que estavam sendo vendidos no momento. E o livro dele concorreu a prêmios e chamou atenção por causa que eu insisti que ele aceitasse aquela capa e ele aceitou. Então, assim, Fez a quando diferença. o autor está disposto a ouvir, fica mais fácil trabalhar. E aí, quando ele vê que eu não tô mostrando, não tô tentando ser melhor do que ele, eu só tô mostrando pra ele que tem um caminho que dá pra ele seguir que é mais fácil. Mas muita gente não quer, e aí tem que quebrar a cara lá, aprender, e depois volta e fala, pode ser do outro jeito. É igual você falou, né? São anos de estudo, né, para conseguir chegar nesse padrão, para conseguir fazer uma capa bem feita. E tem gente que eu acredito que deva ter capista que acolhe o que o escritor quer e faz aquele jeito e deixa arder, né? Tá nem aí. Você quer? É mais rápido até. O autor chegar e falar, eu quero assim, eu pego assim, faço e entrego. Nem, não estudo, não pesquiso, não faço nada. Você quer assim? Faço, mostro. Gostei. Só que a própria Alessandra, quando ela me falou para fazer a capa do livro dela, ela veio com uma ideia. Ela falou, eu quero que seja a colar, a pata do lobo, que o livro dela é sobre lobos, né? A pata do lobo e itens que tem no livro. Quando ela me falou, eu montei, olhei e falei, não, eu não gostei, né, de como ficou. E aí eu montei outra diferente para mostrar para ela, que é aquela que se abre a capa e monta o rosto do lobo inteiro, né? Tem metade do lobo na capa e a outra metade do rosto do lobo na contracapa. Na hora que ela abre, que a pessoa tá lendo o livro aberto assim, dá para ver o rosto do lobo todo. Na hora que eu mostrei essa capa para ela, ela falou, não, vamos ficar com essa, deixa a outra na folha de rosto. Então, assim, virou a folha de rosto, a que ela queria, e a que eu indiquei a ela virou a capa do livro dela. Assim, às vezes o autor olha e fala, não, é verdade. Chamou muito mais atenção isso aqui. Às vezes não, porque na cabeça dele ele já tinha criado aquela outra que ele queria mesmo, né? E fica com o que ele queria. Joia. E aí ficou ótimo, né, o produto, né? Eu já tô até curioso para ver essa capa dela, que eu ainda não vi ela inteira aberta. Eu vi só a capa mesmo. Eu não sabia que tinha essa dinâmica aí da hora que abre. Eu vou dar uma olhadinha depois. Eu gosto bastante, inclusive, de fazer isso, de diferenciar as coisas do físico para o e-book, que é para chamar atenção para os dois são legais, né? Então, mas quando eles são iguais, muito leitor perde o interesse. Poxa, o e-book tá igualzinho ao livro físico, por que eu vou ter os dois? Mas aí eu gosto de dar essa variada, de deixar diferente.
Aham. Acaba que o e-book para o físico já tem umas limitações, né? Mais para frente, acho que na hora que a gente abordar aí o tema das ilustrações, a gente fala um pouquinho mais, mas ele, até na questão da capa, igual você está comentando, já começa por aí, né? Já tem algumas diferenças, né? Não fica a mesma coisa. Acho que no Não, físico dá para explorar um pouco mais a criatividade, né? No e-book já é uma coisa mais padrão. isso. É mais simples. Assim, você vê muita capa de e-book bem simples. Qualquer pessoa consegue fazer uma capa de e-book. Porque a Uhum, Amazon ela aceita vários formatos diferentes, o que não acontece com o físico. Não tem como você fazer uma capa no Canva e mandar para a gráfica, né? Ela não vai imprimir. uhum. Tem essa questão dos centímetros também, né? Tem todo um trâmite aí para montar. Tem. É bem complicado. Você costuma levar assim mais ou menos quanto tempo para montar uma capa? Eu gosto muito de fazer capa. Então, assim, eu levo um dia, no máximo 2 dias, Nossa, é para montar bastante ela. tempo. Bastante tempo. Assim, a diagramação eu levo uma semana, 2, 3. Agora, a capa eu levo assim, eu sento de manhã e termino ela à noite. Uhum, Ou às vezes um dia eu consigo fazer 2, quando são mais simples de montar. Mas eu uhum, preciso saber da quantidade da diagramação, né? Precisa da diagramação pronta para fazer a capa. Não tem como fazer a capa antes da diagramação pronta. uhum. Tem Nossa, tudo isso aí também. bem trabalhoso. É, Nossa, parece facinho, né? e eu já vim pelo caminho inverso, né? Eu já tenho minha parcela de culpa aqui, então. No Vestígios Oníricos, que eu te mandei a capa pronta. Acho que até por isso que eu te falei, não, não tá aberta. A capa. Uhum, Ah, pra quem não sabe também, a capa, a gráfica pede capa aberta. Aí a pessoa, o que é uma capa aberta? A capa aberta é isso aqui. tudo. Ela precisa ir assim pra gráfica. Isso é uma capa aberta. Mas não tem como fazer isso sem diagramar, Uhum. por causa da lombada. E também tem uma É, regra aqui. Ah, como fazer a lombada? Eu preciso fazer quantidade de páginas dividido pela gramatura do papel que vai ser impresso, saber os milímetros que ela tem que estar ali, tem que ser exato. nossa senhora. É, o negócio é complicado. Nossa, mas dois dias é bastante. Sim, Acho que é trabalhoso mesmo. tem gente que leva mais, mas quando eu tô assim bem inspirada, eu levo horas assim. Sento, Uhum, monto em horas. Mas que nem eu falei até pra você, quando é minha capa, é mais fácil pra mim. Às vezes eu preciso modificar a capa de algum outro capista, porque deu algum problema, a pessoa não conseguiu encontrar ele, ou porque precisa de rapidez, pergunta se eu faço. É muito mais difícil mexer no trabalho de outra pessoa. Acho que sim, qualquer situação. Quando um uhum, outro profissional faz, você precisa consertar ou fazer de novo o que ele fez, precisa até de mais cuidado, uhum. porque você pode estragar o que a outra pessoa tinha feito e aí piorar a situação. Entendi. É, e aí já fica também de assim, pessoal valorizar, porque 2 dias para produzir uma capa, aí a pessoa não gosta, aí começa, aí, igual você falou, produziu 7. Imagina o São tempo que isso 7. te levou. E depois a pessoa escolher uma. Assim, é uma questão é muito artesanal, né? De escolher mesmo. É uma coisa complicada. É igual escolher uma roupa, né? Um tênis. Mas a pessoa tem que estar aberta para ouvir a opinião, né? Do profissional que estudou para isso, que sabe o que está fazendo. E também ser direta assim no que quer, né? Porque senão chega com uma ideia muito aberta, aí a hora que entrega o resultado, fala, ah, não é isso que eu pensei. E aí acaba atrapalhando um pouco, né? Eu acredito que já deva ter tido algum caso assim ou não. Isso. Já tinha a pessoa chegar, por exemplo, eu quero um mar com um mar em fúria, com uma tempestade e 2 pessoas na praia, não sei o que. Aí você fala, gente, como fazer isso? É. Sim. Eu não consigo montar nem na minha. Porque às vezes o autor fala, eu gostaria disso, 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 já consigo imaginar. Agora tem Uhum. vezes que ele fala uns elementos assim, uns negócios bem aleatórios que você fala, só falta falar pra ter um unicórnio colorido
com Power Ranger, aí você fica, meu Deus. Tem umas viajadas que você fala, como que eu falo com ele que... E aí eu não costumo falar, que não fica legal. Então eu tento montar o negócio que ele quis, e aí eu monto o negócio que eu acho que ficaria melhor. Muitos autores, logo que olham, enxergam e falam, não, verdade. Agora alguns que eu te falei não adianta. Ah, não, Ele acho vai que querer nesses lá. casos, talvez até a IA ajuda, ou talvez até a IA fica confusa. Não, ela não consegue. Inclusive, isso é um tópico importante. Ela faz coisas simples. Ela não consegue, ela não entende quando é muito detalhe, quando é muito elemento, quando é muita coisa, aí vira um filme de terror, a imagem, quando ela te entrega. Então, assim, aí vem uma pessoa com 9 dedos, 3 metros de altura, um negócio que você olha e fala, meu Deus, ela não entendeu nada. É muita informação, né? Ela não entende jeito nenhum. Então, tenta fazer o mais simples possível na IA. Uma Entendi. pessoa... Para capa, você acha que é importante ser mais simples ou com mais elementos? Porque às vezes a capa fica com muita informação também, acho que fica pesado. Eu não sei se chamaria atenção. Não sei como costuma ser a recepção disso. Não, eu acho que não tem que ter muita coisa, não. A capa tem que passar a mensagem que você quer que ela passe, né? Mas não precisa ter seu livro inteiro na capa. Você não precisa pôr as passagens, todas as pessoas, todos os elementos. Uhum. Não precisa. Pode ser um personagem, não precisa ser 5. Aham. Pode ser um elemento, alguma coisa que tem lá, um objeto, alguma coisa que seja bastante utilizada, não precisa ser todos que tem no livro, porque fica realmente, que nem você falou, muito pesado, você olha e você não consegue identificar do que se trata, o que se passa ali, ao invés de ser positivo, fica... Uhum. Não precisa ser nada também sobrenatural, muito esquisito, achando que vai chamar a atenção com aquilo, né? Às vezes uma coisa E mais simples a chamaria mais. super coisa é o meu livro, eu deixei ele leve, a capa, né? Não estamos sozinhos. É um livro de Hum. terror, Ela é bem convidativa, essa capa. que eu deixei Eu ela gosto. mais... Assim, eu não queria que as pessoas, meu Deus, já se assustassem, porque até as pessoas não gostam de andar. Então, o autor precisa pensar que, às vezes, o leitor vai andar com aquele livro, vai ler ele na rua, no metrô, no ônibus. Ele vai gostar de estar segurando essa capa em público. Isso é muito também em livro hot. Então, É, assim, porque tem algumas capas que não tem como, a pessoa precisa ler na casa dela e só. Não tem como hum, ela andar com a capa por aí mostrando. É um livro que tem que ter bastante cuidado também na produção da capa. Porque precisa chamar atenção, precisa passar a mensagem, mas também não precisa assustar as pessoas ao redor a hora de você sai com a uhum. capa em público. Capa de livro hot seja produzido também. Eu ainda não fiz nenhuma. Nossa, deve ser outro jeito de pensar, né? Com Você quer certeza, pôr acho no que é corte. uma coisa assim, que dá uma estudada bem, bem, bem maior. Porque aí é um tema que é totalmente aleatório do que eu faço, que eu estudo, que eu leio, do que eu assisto, é um outro nicho, aí eu teria que estudar ainda mais. Entendi. Então, agora, depois de falar bastante de capa, agora vamos para o outro tópico do vídeo, que é a questão das ilustrações, que também é um tópico importante para a gente comentar um pouquinho. E aí, já queria te perguntar, como você tem experiência aí com diagramação, né? E diagramou o meu brilhantemente. Eu queria já te perguntar quais são as diferenças aí do e-book para o livro físico em questão de diagramação. Tem alguma particularidade? O e-book é a plataforma que é mais postada hoje, o e-book é a Amazon. E a Amazon, ela paga o autor que coloca no Kindle Unlimited por página. Consequentemente, a Amazon não vai aceitar que você coloque muitas páginas com ilustrações no seu livro para ela te pagar para alguém só ver uma imagem. Então, ela pede, quando você vai iniciar a postagem lá, qualquer autor, quando vai subir o arquivo, se é HQ, se é livro de ficção ou qualquer outro assim. Por quê? Quando é HQ, precisa ser PDF.
para não diagramar errado, para não subir arquivo em cima da letra. O que a Amazon faz quando você coloca ilustração no seu livro? A Amazon coloca a ilustração em cima do texto. Então, ela desconfigura o seu arquivo inteiro quando você sobe como livro, com ilustrações. E aí, deixa o negócio... Se você arrumar aquilo, é impossível. Então, ela faz o máximo possível para dificultar que o livro tenha ilustrações, pela questão do pagamento. Então, quanto menos ilustrações, melhor. Aí tem a questão de, mas eu posso subir PDF. Posso subir PDF? Pode, mas aí vai perder o sumário, vai perder a formatação que os leitores tanto gostam, que é de mudar a fonte, aumentar, diminuir tamanho, porque quando você aumenta um PDF, fica um negócio bem confuso, fica feio, falando claramente. Quando você aumenta um PDF no Kindle, eu costumo sempre, antes de mandar para o autor, mando pro meu Kindle, para ver como vai ficar o arquivo lá no Kindle, no aparelho mesmo do Kindle, no celular, porque aí eu mando pro e-mail Kindle, vai para o celular, para todos os outros aplicativos que estejam conectados, né? E eu olho como vai ficar em todos eles. Porque eu quero que o autor receba um arquivo que vá subir para a Amazon facilmente e que ele esteja fácil para o leitor também, porque eu também vejo como leitura. Então, ilustração em Kindle é um negócio que rola pouquíssimo. Você tem que pôr uma, por exemplo, lá no começo do seu livro, uma lá no fim. Ou então você tem que separar por páginas, vira um arquivo pesadíssimo. A Amazon demora mais para subir, porque eles fazem de propósito. Então, no e-book é mais complicado. Agora, no físico, você tem mais liberdade. Você coloca a ilustração que você quer colocar. Entendi. O físico, ele permite uma liberdade criativa melhor, né? Ilustração, às vezes outros elementos, né? Que eu acredito que o e-book não deixa colocar, né? Talvez variar a fonte, variar a posição de letra. Eu acredito que o e-book não permite. Ele desconfigura, né? Quando você sobe na Amazon, ela não entende o que está acontecendo ali. Então, ela entende como erro. Que a sua fonte está diferente da outra, ou que está num lugar que não devia estar. Seu texto todo está justificado, tem uma fonte ali no meio perdida. Então, assim, ela mesma entende como erro. E aí ela pode fazer uma bagunça no seu arquivo todo. Então, não tem como muito brincar em e-book, a não ser que você suba em PDF sem se importar, que o leitor vai achar, mas muita gente nem lê quando abre o arquivo, PDF. Já. Entendi. Já pula, né? Bom saber. Então, aí, para quem for publicar e-book, já sabe aí, não subir em PDF. Tentar isso ao máximo. E para quem for ler, já saiba que o físico pode ser que seja melhor, dependendo do tipo, né? Se for ficção, poesia, eu acredito que daria para a gente usufruir um pouco mais de ferramentas, né? Para deixar o livro um pouco mais criativo, um pouco mais interessante. Agora, no e-book, então, quando pegar esse tipo de livro, não vai ver tanta coisa ali, não. Não tem muito o que... Não, o físico você tem uma liberdade grande, você pode fazer o que você quiser, brincar bastante. Agora o e-book eu falo para evitar, coloca o básico. Mas essa precisa estar em tal página. Tem como pôr, a Amazon te dá uma opção, mas é bem complicado, você tem que fazer bem devagar para não desconfigurar todo o arquivo, saber o que você está colocando e olhar, conferir antes de subir, porque pode ser que mesmo sendo tão correto, a hora que sobe o arquivo, ele dá uma mudadinha. Então, uma ilustração ou outra, se for pequenininho, ainda dá para colocar. Sim. Agora, mesmo assim, na hora que você abre na Amazon, pode ser que ainda não esteja do jeito que você queria que estivesse. Mas tem como você por lá. Agora, quando é muitas, não tem como. Fica... Ela vai se configurar. Não tem jeito. É complicado. Bom saber. E dessa questão de ilustração, você acha que é uma coisa fundamental para o livro? Ou isso depende muito do gênero? Eu acho que pode depender bastante do gênero. Tem gênero que pode ser que a ilustração demais não fique bacana, em vez de ajudar, atrapalhe. Mas pode ser que deixe o seu livro mais legal, assim, visualmente chama a atenção do leitor. Então,
tem regra? Não tem uma regra. Tem que ser 5 ilustrações, tem que ser 2, tem que ser uma. Não tem uma regra assim. Então, vai ser... mas também não vai... Uma coisa bem legal. O meu livro, quando ele foi lançado a primeira vez, ele tinha uma ilustração gigante no fundo, como em todas as páginas. A hora que você olha, assim, olhando, é maravilhoso. Você olha e fala, meu Deus, ficou incrível. Mas quando você pega para ler, você não consegue ler. Pesa demais a vista, principalmente para pessoas que usam óculos. E aí, cansa. E aí eu achava que era uma coisa, porque, não, sou mais velha, coisa minha visão já não tá muito bacana, não sei. Mas aí acabei levando o meu livro os adolescentes e tal, e aí alguns não terminavam de ler ele no físico. Eles perguntavam se não tinha para mandar no celular. E ler no celular é horrível, então eu perguntei para eles o que estava acontecendo. Eles falaram, não, é porque a imagem no fundo deixa muito cansativo. Então, assim, não é a questão da idade. Também atrapalha os jovens. Então, assim, tem que ter um cuidado com isso aí. A quantidade de imagens também atrapalha. Muita coisa, tudo demais não é bacana. Então, tem que ter um peso aí. O meu livro, você olha, eu chamo ele de decoração de prateleira. É lindo, mas não dá para ler, entendeu? Então, por isso que aí quando eu relancei, ele veio completamente diferente. Tem ilustrações? Tem uma ou outra perdida. Tem, por exemplo, vou ver se eu consigo mostrar para você. Aqui assim, ó, no começo da capa, tá vendo? Cabe esse capítulo, tem a ilustração da personagem, mas aqui não tem nada, tá vendo? Ó? Mais livre possível. A primeira edição tinha coisa em tudo, então assim, virou uma decoração de prateleira. Nossa. Dessas ilustrações, você acha que é muito essencial que seja colorida? Ou preto e branco seria interessante? Porque colocar a ilustração colorida para ir para o físico imprimir encarece o processo, né? O preto e branco Muito. acho que não encarece tanto, que aí você vai gastar só Não. uma página a mais, né? O preto e Agora, branco ele não sobe tanto no valor final da impressão. Agora o colorido vai subir coisa de R$ 2 cada impressão. R$ 2 cada ilustração. Mas, não é muito. Não, mas soma se você tem 30 ilustrações. Faz 30 vezes 2 vezes 3. Sai quase 2 livros inteiros preto e branco. Então, assim, tem que dar uma pesada. O meu primeiro tinha a contracapa aqui colorida. Mas aí, não tem necessidade, porque aqui, entendeu? Pode vai ter ser duas preto e capas. branco. Então, eu acredito que não tem a necessidade de ser colorida, a não ser que seja uma HQ, né? Você tem essa opção de, nossa, deixar ela bonita, visualmente. Agora, um livro que o foco não é a ilustração, é o texto, pode ser preto e branco. Eu acredito que fique mais barato para o autor, principalmente para o autor independente ou iniciante, até na hora de vender. Porque você vai, que nem eu disse, na capa você vai ter que competir com outros autores no É seu valor verdade. de produto final. Então, não, mas vai ficar bonito, vai. Mas aí teu livro vai ficar mais caro do que o Harry Potter. É E aí vai verdade. chegar lá e as pessoas... A gente sabe, infelizmente é isso. A gente vai sempre competir com outros autores. Aham. Então a capa não é fundamental, mas também é um elemento que vai ajudar aí, né, na produção do livro, para ele ficar mais bonitinho. Certo? E não tem assim um número, né, X, não tem, Não, mas também não pode ser toda a capa ali ter uma ilustração, né? Tem que ser uma coisa mais vai fechar regrada. do bar. Não, que nem eu falei, muita coisa fica... Não, o meu... É que eu não gosto de mostrar por causa da editora, né? Mas o meu outro livro não dá pra ler, porque... mas fica bonito. Fica, mas o livro não é para ser lido, então para que eu encher de coisa lá, deixar bonito, mas a função dele não vai ser útil, não vai ser utilizado, vai ficar ali onde ele está, embaixo da minha olé. O foco vai ser a ilustração em vez do próprio livro. Então não era isso. Aí tira o foco do autor em si. Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do bloco, né, de passo a passo aí da produção do livro.
Muito obrigado para Larissa Oliveira, que participou aqui com a gente como nossa entrevistada de hoje. Muito obrigado, viu, Larissa, pela participação, pelos ensinamentos aí muito enriquecedores para nós. Eu que agradeço o convite e estou à disposição se precisar. Perfeito, brigadão. E gostaria de encerrar aqui, pedir para Larissa mostrar um pouquinho dos livros dela, né, que ela mesma que fez a capa, fantástico. Fez a capa e diagramou. Aí eu prometo ser cruel, preciso ser cruel. E também o Não Estou Sozinho. É lá. Muito bom, muito bem feito. Muito bem feito. Essa capa do Não Estamos Sozinhos é a que mais me chama atenção, porque eu gosto muito do azul. E a casa fica bem chamativa. Como eu disse, preste atenção no supermercado, as cores. Uhum, exatamente. Mas as outras também ficaram boas, né? Você puxou bem pro amarelo, não foi? Sim, tem Amarelo e bastante amarelo vermelho. e vermelho nas outras, Uhum, que também são as cores uhum, que chamam a atenção do cérebro. Isso é estudo uhum. científico, não é coisa da minha cabeça não, viu, gente? Entendi. Nossa, tem um pro ano que vem, eu tava pensando em usar o verde. Bom, vou ver o que acontece. Tá, ok. Mas muito obrigado, tá? Vou deixar na descrição do vídeo suas redes sociais, né? Para o pessoal conseguir te seguir, te procurar. E também aí o link de venda aí dos seus 3 livros, né? Já vou deixar lá, o e-book e o livro físico, tá, gente? Não deixem de seguir, que tá muito bem feito, viu? Tá aberta para novos projetos, se o pessoal te procurar. Sim, agora eu sou mais livre. Meus projetos estão terminando agora, no começo desse próximo mês, aí eu já fico um pouco mais livre. Perfeito. E atualmente está trabalhando pela editora Heavy Dreams, né? Isso, está na Revidência. Perfeito. Então tá joia. É isso aí que temos para hoje nesse vídeo aqui. Muito legal, muito esclarecedor. Quer deixar algum recado, pessoal? Alguma rede social diferente que queira divulgar? Acho que o único recado que eu quero passar é que é importante a gente procurar um profissional para fazer, principalmente quando é o nosso livro, é algo que a gente preza bastante, que a gente gosta, que a gente ama. Fazer o melhor e buscar alguém que vá te ajudar a alcançar os seus objetivos para ter um retorno, como eu disse, do seu investimento. É bacana procurar alguém que vá conseguir te guiar. Verdade. Importantíssimo. Pessoal, ouvir, hein? O pessoal tem que ouvir isso aí. Importante. Importantíssimo. Então, por enquanto, é isso aí. Joia. Obrigadão, Alissa. Nada, obrigada a você. E até o próximo. Até. Tchau.